Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra cura e liberta, e esse retiro será um divisor de águas em minha vida. Amém. A nossa comunidade ela tem uma missão muito específica. E a missão da nossa comunidade é fazer o Espírito Santo mais amado, conhecido, adorado e invocado. Porque quando um homem e uma mulher ele faz uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, ele tem a sua vida transformada. Morre o homem velho, morre a mulher velha e nasce o homem e a mulher nova, mas com uma vida nova, uma vida no Espírito Santo de Deus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de São João, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Se você encontrou, fala para mim amém. Amém. Se você não encontrou, fala misericórdia. E se você não trouxe a Bíblia, fala socorro, Deus. Eu não ouvi. Quem não trouxe a Bíblia, fala socorro, Deus. Eu estou vendo um monte de gente sem Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, fala socorro, Deus. Agora você que trouxe a Bíblia, fala assim para ele que está sem Bíblia do seu lado: pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus. Você nunca mais vai esquecer sua Bíblia. Amém? Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Amém ou misericórdia? Amém. O tema proposto para nós é a verdade que liberta. E a palavra de Deus ela diz assim para nós, irmãos. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja aí a sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, veja a Bíblia do teu irmão aí, que é a palavra de Deus. Isso. Gente, eu queria começar dizendo uma coisa para você muito séria, para a gente mergulhar nessa palavra. Eu não vou fazer para você agora uma pregação açucarada, uma pregação docinha que vai mexer com o teu ego ou fazer você chorar. Se essa palavra de Deus ela fazer você ou eu chorarmos, é de vergonha por aquilo que nós estamos entristecendo o coração de Jesus. Só que eu também não quero parecer para você com um ar de superioridade ou de soberba da minha parte, porque eu também já vivi uma vida de pecado, eu já caminhei numa vida de erro, e foi o encontro pessoal com o Espírito Santo de Deus que me libertou, que me resgatou, que me tirou do pecado, da lama e da mentira. Só que eu quero dizer para você que o tema central desse retiro é o retiro de ser sem máscaras. E muitas vezes a gente vem para o encontro e nós começamos a condicionar a palavra de Deus para aquilo que sacia o meu ego. Eu falo que eu já tive no seu lugar, viu, jovem? Muitas vezes a gente vai rezar, a gente pede uma palavra para Deus, e a gente olha uma palavra e aquela palavra ela vem como uma palavra de exortação. Exortação é uma palavra de correção, e a gente não gosta de ser corrigido. E aí a gente pega, quer condicionar a palavra para o meu bem querer, eu falo, não, acho que essa palavra não é para mim. Aí eu fecho o olho de novo lá e eu vou mexendo na Bíblia, até que eu olho de novo é uma palavra de, olha, converta, muda
olhos, eu vou passando a Bíblia, aí vem uma palavra açucarada para você, aí vem uma palavra, ai meu filho amado, eu te amo. Gente, a gente sabe que Jesus nos ama, a gente sabe que Ele deu a vida por nós, numa cruz, nos entregando, mas a entrega de Jesus na cruz, ela foi pura e simplesmente para me salvar e para te salvar. A entrega de Jesus no madeiro da cruz foi para nos redimir dos nossos pecados e das nossas faltas. Então nessa pregação eu quero mesmo que você se coloque na presença de Jesus sem máscara, quem você é, da maneira que você veio, com pecado, com miséria, com morte, com depressão, com ansiedade, com feridas de relacionamento com os teus pais. Eu não quero aqui que você minta na presença de Jesus. É preciso abrir o coração para Ele, para que Ele verdadeiramente possa nos curar. Tem muitas pessoas que não são curadas, porque elas não falam a verdade para Jesus. E aí tem um povinho aí, tem um Zé Povinho aí, que fala assim, porque Jesus, Ele conhece o meu coração, eu não preciso falar nada para Ele. Ah, meu irmão, toma vergonha na tua cara. É preciso a gente rasgar o nosso coração na presença de Deus, e você vem com essa conversinha mole ainda, de que Jesus conhece o meu coração, não preciso falar nada para Ele. Olha os evangelhos, olha os escritos da Sagrada Escritura, que diz que todo aquele que precisava de uma cura, eles iam ao encontro de Jesus, e quando havia uma multidão que os reprimia, eles gritavam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha aquela mulher do fluxo de sangue, uma multidão impedia dela chegar até Jesus, e ela foi passando, ela foi empurrando, até tocar no manto de Jesus, porque ela acreditava verdadeiramente que somente tocando na orla do manto de Jesus, ela seria curada. O cego, o paralítico, o coxo, todos aqueles que precisavam de cura, todos aqueles que precisavam de libertação, todos aqueles que buscavam a restauração da sua vida, chegavam na frente de Jesus, declarando para Ele a sua verdade, a sua miséria, a sua dor, o seu sofrimento, a sua pequenez diante do Senhor. E o Senhor, olhando a miséria do coração do homem, Ele agia de misericórdia. E você sabe qual que é o significado da palavra misericórdia? Aí eu não sei se eu vou dar uma gaguejada aqui, mas os meus professores aqui, eles sabem melhor do que eu, não sei se é latim, se é grego, se é aramaico, se é hebraico, mas a palavra misericordium é o que, Júlio? É latim, é grego, é hebraico, aramaico? Latim. Misericordium é o sentido da palavra misericórdia, o significado da palavra misericórdia. Miserê, miséria, e cordium é coração. A miséria do coração do homem precisa se encontrar com o amor verdadeiro de Jesus para que ele seja curado e liberto. A miséria do meu e do teu coração precisa alcançar e tocar o coração de Jesus para verdadeiramente nós sermos livres. Só que se eu chegar diante de Jesus e fica esse papinho assim, não, nessa área da minha vida o Senhor não mexe. O Senhor pode curar minha mãe, o Senhor restaura o meu relacionamento com a minha casa, o Senhor cura as minhas amizades, o Senhor me ajuda na minha escola, o Senhor me ajuda no meu emprego. Mas nessa área de que eu sei que eu preciso de cura, nessa área que eu sei que eu preciso de libertação, aqui o Senhor não mexe, Jesus. Então você está sendo um mentiroso, você está sendo uma mentirosa. Porque se nós não nos humilharmos na presença de Jesus, se humilhar na presença de Jesus, entenda, não é que Jesus quer você humilhado, Jesus Ele quer que você se rebaixe. Se humilhar é se inclinar na presença de Jesus. Só que aqui há uma graça muito grande, jovem, que a palavra de Deus diz que todo aquele que for humilhado, ele será exaltado. Não é ser exaltado no sentido de amostra para todo mundo te ver, não, é ser um exaltado de sair da condição de morte e se levantar para uma condição nova, uma condição de vida. Jovem, antes de começar a pregar, eu quero perguntar para você: você vai ser verdadeiro com Jesus, sim ou não? Sim. Não, abre a boca para falar comigo, senão não prega. Você vai ser verdadeiro com Jesus, sim ou não? Sim. Você vai rasgar o teu coração hoje na presença do Senhor, sim ou não? Sim. Amém. Seja verdadeiro esse retiro inteiro. Não importa se vem você chorar o retiro inteiro.
O Evangelho de São João vai nos dizer que, desde a caminhada de Jesus, do seu batismo, que ele começou a anunciar, ele começou a pregar pelas regiões, ele anunciava a palavra e o reino de Deus, ele curava, ele libertava, ele restaurava. E diz o Evangelho de São João, capítulo 8, que logo depois dele ter curado uma mulher do fluxo de sangue, ele estava pregando para os fariseus. E ali pregando, ele anunciava para os fariseus que ele era o Cristo que viria, que ele era o enviado do Pai, e ele dava testemunho dele mesmo. E aí os fariseus, eles começaram a questionar Jesus. Olha, o seu testemunho ele não é verdadeiro, porque ninguém pode dar testemunho de si mesmo, é alguém que tem que testemunhar sobre você. Eu vou explicar de uma maneira mais clara. Eu posso vir aqui e contar para você uma história, você não me conhece. Eu vou dar testemunho de mim, eu vou falar, olha, eu tinha uma vida torta, eu andava todo torto, minha vida era torta, quando eu encontrei Jesus, Jesus me libertou. Você não me conhece, você vai acreditar na minha história ou não. Mas se vem alguém da minha comunidade e fala assim, ó, eu conheço ele, e realmente ele tinha uma vida torta, ele era torto, andava torto, e realmente quando ele teve encontro com Jesus, Jesus mudou a vida dele, ele era um tranqueira, ele era um bosta, ele não servia para nada, e hoje está aqui anunciando a palavra de Deus. É assim que os fariseus acreditavam, que o testemunho ele precisava ser testificado ou autenticado por uma segunda pessoa. E aí Jesus fala assim para eles, povo de cabeça dura, vocês não entenderam nada do que eu estou falando, eu sou o enviado do Pai, e eu e o Pai somos um, eu dou testemunho de mim mesmo, porque aquele que testifica aquilo que eu falo é aquele que ninguém enviou, que é Deus Pai. E os fariseus ainda tentaram pegar Jesus e falavam assim para ele, mas então a sua palavra cura e liberta, então a sua palavra é uma palavra de conversão. Olha, vocês não entenderam o que eles fizeram com Nicodemos, estava lá, capítulo 3 do Evangelho de São João. Nicodemos, doutor da lei, conhecedor da lei, teve um encontro com Jesus e teve a vida transformada, teve a vida batizada no Espírito Santo. Você consegue compreender isso, jovem? Que a palavra de Jesus ela cura e liberta e transforma. E os fariseus ainda continuavam questionando Jesus, mas a tua palavra cura e liberta, mas nós não somos escravos, nós somos descendentes de Abraão. Aí eles quiseram pegar Jesus lá na lei, dizendo que lá no Antigo Testamento, nos primeiros livros da Bíblia, que o povo já havia sido liberto da escravidão do Egito, mas Jesus estava se referindo a eles não de uma escravidão de um governador, não de uma escravidão de um rei, mas Jesus estava se referindo a eles, que eles eram escravos do pecado, que eles eram escravos do pecado. E aí Jesus entra com a palavra, que é o tema dessa pregação: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Repete isso comigo: se conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Pergunta assim para mim, Robson, mas qual é a verdade? Não vou responder. Pergunta direito para mim, Robson, qual é a verdade? Você quase me convenceu. Pergunta direito, Robson, qual é a verdade? Amém. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, porque Jesus diz no seu Evangelho: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eles ainda não haviam compreendido que ele era o enviado do Pai, que ele veio para libertar o povo do pecado, ele veio para libertar o povo da mentira. E gente, nós precisamos parar. Juventude, presta atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos parar de ser uma juventude descompromissada com a palavra de Deus. Nós precisamos parar de ser superficial. Não é para fazer grupo de jovens, para reunir um grupo de amigos e ficar dançando pipoca. É para reunir um grupo de jovens, reunir os amigos e anunciar a verdadeira palavra de Deus, curar os corações feridos, libertar aqueles que estão cativos numa vida de pecado. Se o teu grupo de jovens está somente fazendo bagunça, oba-oba, perdeu-se o propósito. E
que esse retiro ele seja um renovo do teu grupo de jovens. Que esse retiro ele seja um recomeço do teu grupo de jovens. Porque se Deus ele confiou a você, jovem, que permaneceu lá, é porque Ele tem um propósito muito grande na vida de vocês para resgatar outros jovens que ainda não conhecem a palavra, ainda não viveram um encontro íntimo pessoal com Jesus. Só que a gente ainda está na superfície, a gente ainda está no raso, a gente ainda é descompromissado. Cadê, jovem, a geração Carlos Acutis? Cadê a geração São Tarcísio? Cadê a geração Santa Teresinha? Jovens que deram uma vida pelo anúncio do Evangelho e deram tudo para Jesus, entregaram tudo para Jesus. Só que se você não colocar a tua miséria, a tua pequenez, a tua dor, a tua angústia na presença de Jesus, jovem, nós não seremos verdadeiramente libertos. Nós seremos que nem os fariseus, vamos ficar questionando Jesus. Será que Jesus tem poder de me curar? Será que Jesus tem mesmo o poder de me libertar? Você não rasga o teu coração para Ele? Você quer que Jesus fique afagando o teu pecado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Talvez você nunca mais queira olhar na minha cara. Não dá para viver uma vida de pecado e caminhar dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você precisa sair da igreja. Pelo contrário, permaneça dentro da igreja, mas entrega a tua vida de miséria para Jesus. Robson, você peca? Peca. Robson, você cai? Cai. Mas todas as vezes que eu caio, eu corro para o sacrário de Jesus, busco um sacerdote, vou me confessar. Eu sei aquele que tem o poder de me libertar. Gente, tem vícios na minha vida que eu demorei anos para ser curado, anos para ser liberto. Vício de pornografia, de masturbação. É difícil, é uma luta. Pensa que é bonito um pregador da palavra, fundador de uma comunidade. Pensa que é bonito para o pessoal da música, os intercessores, viver uma vida de pecado. Não! Só que a gente luta. E lá na comunidade, a gente começou a fazer uma experiência muito profunda. É fazer uma experiência de rasgar o nosso coração para o irmão e falar qual que é a nossa miséria para ele. Sabe por quê? Porque se eu vivo em comunidade, se eu ando em comunidade, se eu participo de um grupo de jovens, como que o meu irmão vai me ajudar se ele não sabe da minha miséria? Como que o meu irmão vai me ajudar se ele não sabe? Você pode até desconfiar, você pode até ter ouvido uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas como que ele vai me ajudar se eu não falo para ele? E aí, só que a gente é super-herói, né? Ah, eu vou contar tudo para Jesus, ninguém precisa saber da minha vida. Está vivendo uma vida de mentira, porque Jesus ele usa do outro, ele usa do irmão para nos ajudar, para nos auxiliar. Você participa de um grupo de jovens, não é porque você é super-herói, é porque você precisa de ajuda. Antes de você ajudar alguém dentro do teu grupo de jovens, quem precisa de ajuda primeiro é você. Eu só faço parte de uma comunidade porque Deus entendeu que para eu ser resgatado é a maneira que Ele falaria comigo. Eu só faço parte de uma comunidade porque Deus ele sabe que lá tem irmãos que me sustentam na fé quando eu caio, quando eu vacilo, quando eu penso em desistir. E lá nós começamos a fazer essa experiência. Nós separávamos ali alguns grupos. Gente, eu não vou mentir para vocês, pergunta para eles depois, longe de mim. Dá uma vergonha você falar do teu pecado. Porque é diferente você falar para o padre. Porque eu vou falar um negócio para vocês, ó, olha para mim. Eu estou de olho em vocês, viu? Eu sei que vocês ficam fazendo rodízio com o padre aí quando vocês vão confessar, para não cair no mesmo padre e confessar o mesmo pecado. Eu sei que vocês ficam mudando de padre, muda de padre, para confessar. Não pode ser assim. Eu tenho o costume de confessar sempre do mesmo padre. Infelizmente, já caí muitas vezes no mesmo pecado, na mesma semana, de chegar lá, confessar com o padre na segunda-feira, chegar lá na outra segunda-feira, o padre olhar na minha cara assim, de novo, meu filho. Mas um dia eu vi um testemunho do padre Roger dizendo justamente sobre isso. Ele pecou na segunda, confessou. Na sexta-feira ele caiu no pecado, no mesmo pecado, foi lá confessar de novo. E a hora que ele entrou na fila da confissão, era o mesmo padre
da frente e falou: meu Deus, que vergonha. E aí ele chegou lá para o padre só olhou para a cara dele. E ele achou que o padre até não iria atender a confissão dele. E o padre Jorge testemunha que disse que quando ele olhou para o padre disse assim para ele: caiu de novo, né, meu filho? Sim, padre, o mesmo pecado. E o padre confessor disse a ele: que bom que você veio aqui buscar o sacramento da confissão para não permanecer no mesmo pecado. Vai e não volte mais a pecar. Ele diz que naquele dia ele foi liberto do pecado da masturbação e da pornografia. Porque incansavelmente ele buscou a presença de Jesus, verdadeiramente, porque ele acreditou que Jesus é esse, que é o caminho, a verdade e a vida, que essa verdade, que é Cristo Jesus, tem o poder de curar e de libertar aquele que se apresenta diante dele, mostrando quem verdadeiramente é. Nós somos pecadores, meu irmão. Nós somos pecadores, minha irmã. Não adianta você ficar fingindo. Não adianta a gente ficar vindo num retiro, ficar fazendo showzinho para chamar a atenção do outro, para o outro ter pena de você. A gente não tem que ter pena, meu irmão. A gente precisa ter compaixão, mas a gente precisa fazer a experiência da partilha de misericórdia, da partilha de mostrar as nossas fraquezas e as nossas dores. E ali na comunidade a gente foi separando de grupo em grupo. E aí a gente sentava assim e falava assim: ó, então a dinâmica aqui é cada um falar a tua miséria para o outro, mas não pode sair daqui. A gente está fechado. Eu sei o teu pecado, você sabe o meu, mas a intenção é: a partir de agora eu começo a orar por aquilo que eu sei que é a tua fraqueza. E aí um começou a falar o pecado. Gente do céu, eu não vou mentir para vocês. Era um mais cabeludo que o outro. Era um mais feio que o outro. Quando chegou a minha vez, você acha que não sobressai muitas vezes a humanidade? Eu acho que eu vou dar um gambelado no meu pecado. Eu acho que eu vou dar uma floreada, porque muitas vezes a gente vem com esse papinho, né? Então, né, eu pequei, mas eu pequei porque fizeram o pecado. Não vigiou, meu filho. Tu não vigiou, meu filho. E aí eu falei assim: não, vou dar uma floreada. Só que aí cada um começou a falar ali: ó, a minha miséria é essa, a minha miséria é aquilo, eu caio aqui, eu caio ali. E aí quando foi chegando na minha vez, meu coração começou a acelerar. Eu ficava pensando assim: gente, nossa, mas eu sou fundador de comunidade, eu prego a palavra de Deus, o que eles vão pensar de mim olhando sobre o meu pecado? Será que eles vão me respeitar ainda? Será que eles ainda vão acreditar na palavra que eu prego? Será que eles ainda vão acreditar? E aí eu fui ouvindo o pecado deles, as misérias deles. A gente não chama de pecado, a gente chama de miséria. Lá, a miséria deles, ouvindo a miséria de cada um. Aí quando chegou na minha vez, eu fui lá e rasguei meu coração. Falei: ó, a minha miséria é essa, a minha pequenez é essa, eu luto contra isso, eu caio aqui, eu caio ali, aqui que eu preciso de ajuda. E a intenção não era expor o pecado de cada um. A intenção é que cada um rezasse pela fraqueza do outro, para se levantar, porque a gente compreendeu que é nessa miséria do irmão que a ação verdadeira do Espírito Santo age. Eles precisam olhar para mim e ver que eu também sou de carne e osso. Eles precisam olhar para mim e enxergar que com eles, meus irmãos de caminhada, eu sou verdadeiro com eles. Porque quando quem está aqui na frente ministrando a palavra de Deus, ou quem está aqui ministrando os louvores, é um homem e uma mulher pecador, mas que rasgou teu coração na presença de Jesus e deixou-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Morreu o homem velho, morreu a mulher velha, nasceu um homem e uma mulher nova em Cristo Jesus. Senão a morte do nosso Senhor vai ser em vão, jovem. Só que a gente precisa sair dessa superficialidade. As pessoas precisam parar de olhar para vocês, jovens, e achar que vocês são jovens descompromissados com a palavra, que vocês são descompromissados com a igreja.
Bíblia, Timóteo é discípulo de Paulo. E Paulo ele está fazendo uma exortação para um povo. E junto ali está Timóteo. Timóteo meio que questiona, né? Mas eu não posso fazer isso? E Paulo diz assim para Timóteo: eles podem, mas você não. Porque Timóteo ele era separado. Timóteo ele era eleito. Ele era um escolhido. E o escolhido e a escolhida de Deus, ele é separado. Acho que você não entendeu ainda o que o Senhor está querendo dizer para você. Ele separou você para estar aqui no retiro. Ele separou você para escutar essa palavra, mas de uma verdade que liberta, mas de uma verdade que cura, mas de uma verdade que restaura. Jovem, o que falta para você é entregar totalmente teu coração para Jesus. Jovem, o que falta para você é largar essa vida de mornidão. Jovem, o que falta para você é abandonar essa vida de tristeza. Sabe o que eu tenho percebido, gente? Que as pessoas, elas não querem ser libertas. As pessoas, elas não querem ser curadas. Ah, Rob, isso é mentira que você está falando. Não é verdade. É verdade porque as pessoas, elas gostam de se colocar num lugar de vítima. As pessoas, elas gostam de se colocar num lugar de coitadinho dele, coitadinho dela. Ah, porque lá na casa dele você não sabe a situação do pai e da mãe. Gente, eu me compadeço com isso, é difícil. Só que se você acredita nesse Jesus que cura e liberta, é por você que a restauração vai entrar na sua casa. É por você que o casamento dos seus pais vai se restaurar. Ai, mas eu estou em depressão porque ninguém me compreende. Ai, porque ninguém me entende. Ai, aí você, qualquer encontro que você vai, qualquer momento que você vai, você chora. E você quer que as pessoas fiquem ali, te abraçando, te pegando. Ah, isso aí é para chamar atenção. Eu acredito que você tem depressão. Eu acredito que você tem crise de ansiedade. Eu já tive. E eu achava que era frescura até eu ter. Sabe aquele sentimento ruim que vem do nada? Aquela vontade de chorar que vem do nada? Aquele vontade de muitas vezes morrer do nada? Eu já tive isso, gente. Só que quando eu busquei verdadeiramente Jesus, eu acreditava que Ele podia me libertar. Eu acreditava que Ele podia me curar. E eu rasguei meu coração na presença dEle e disse: Senhor, eu não quero mais sentir essa tristeza. Senhor, eu não quero mais sentir essa angústia. É bom, né? A pessoa vai lá, passa a mão na tua cabecinha, te abraça. Toda vez você está chamando a atenção da pessoa. Só que você está se colocando num papel de coitadinho, de coitadinha, e não está indo em busca daquele que verdadeiramente pode te curar dessa depressão, que verdadeiramente pode te libertar desse vício. Jovem, você tem responsabilidade, porque você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. E até quando você vai ficar vivendo uma vida dupla? Até quando você vai ficar vivendo uma vida de mentira, uma vida de enganação? E eu posso testemunhar isso para você, que muitas vezes eu vivi uma vida de mentira, que muitas vezes eu vivi uma vida dupla. Dentro da igreja eu era uma coisa, e dentro de casa eu era outra pessoa. É bonito chegar aqui e falar, né? Eu sou pai de 5 filhos, fundador de uma comunidade, pregador da palavra de Deus. Aí chego lá na minha casa, eu sou um cavalo. Chego lá na minha casa, não dou um beijo na minha esposa, não dou um abraço. Meus filhos vêm me abraçar, eu falo: sai de perto de mim, está enchendo meu saco. E aí lá na igreja eu: ô meu irmão, a paz do Senhor, que bom que você veio. É mentira. E se você está agindo assim, você é mentiroso. E no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, diz que o demônio ele vem para matar, roubar e destruir, e que ele é o pai da mentira. Se nós estamos vivendo uma vida mentirosa dentro da igreja, é porque nós não estamos servindo Jesus, nós estamos servindo ao demônio. E isso é muito sério. E você sabe, jovem, qual que é a maior armadilha do demônio? Não é tirar você dentro da igreja. Isso aí, porque ele é astuto, viu? Ele é inteligente. O demônio é inteligente. Sabe por que ele é inteligente? Porque o demônio vem da onde? Onde que o demônio vem?
Deus, mas pelo orgulho, pela desobediência, ele perdeu o céu. E a palavra de Deus diz que ele caiu para o inferno. A palavra diz que ele caiu para a terra. E que ele arrastou uma multidão com ele. Só que ele é inteligente, porque se nós olharmos na Sagrada Escritura, diz que quando Jesus, antes de ir para a sua morte, crucificação e ressurreição, o demônio tentou ele no deserto. E tentou ele como? Pela palavra de Deus. Porque ele também conhece a palavra de Deus. Ele estava junto de Deus. Só que ele se perdeu. E a armadilha dele, a astúcia dele não é fazer com que eu e você desistamos da igreja, com que você saia do grupo de jovens. A maior armadilha dele é fazer você permanecer dentro da igreja sem crer verdadeiramente nele. É fazer você estar dentro da igreja e não acreditar que essa palavra cura, não acreditar que essa palavra liberta. Sabe o que é o pior de tudo, jovem? É quando a gente começa a se confrontar com Deus. Sabe, esse rasgar de coração, quando a gente começa a se confrontar com Deus, e Deus vai falar assim para mim e para você: filho, filha, para você ser curado dessa depressão, dessa ansiedade, dessa tristeza, filho, para você ser liberto do vício da pornografia, da masturbação, de uma vida sexual desregrada, filho, filha, para você ser restaurado, você precisa renunciar. Ai, como essa palavra agora. Você precisa renunciar. E o que é renunciar? É abrir mão daquilo que me tira da presença de Deus. Você entende o que é renunciar? Renunciar é abrir mão daquilo que me tira da presença de Deus. E aí quando eu vou, é aí que entra o farisaísmo. Mas Jesus, quem é você para me libertar? Renuncia o teu pecado, fariseu. Renuncia a tua miséria, fariseu. E aí a gente começa, mas eu não sei se eu quero renunciar isso. Eu não sei se eu quero abandonar esse pecado, porque ele é bom, ele me dá prazer. Gente, o pecado não é ruim não, viu? O pecado é bom, o pecado dá prazer, só que o pecado destrói, o pecado mata. O inimigo ele é tão sujo que ele não quer que você saia da igreja, ele quer que você permaneça dentro dela, sem acreditar que Jesus pode fazer a obra. O inimigo ele é tão sujo que ele coloca o pecado como algo bom para nos seduzir, para não abrir mão e ficar totalmente limpo, puro na presença de Jesus. Quando a gente coloca a nossa miséria na presença do Senhor, quando a gente rasga o nosso coração para Ele, quando a gente tira a nossa máscara e diz: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho vício da masturbação, eu tenho vício da pornografia, eu tenho uma vida sexual desregrada. Jesus, eu estou vivendo uma vida de depressão, de ansiedade, eu preciso do Senhor me cure. Jesus ele vai virar para você e vai falar assim: filho, então renuncia a isso. Ele vai falar no teu coração a verdade, porque a verdade liberta. Só que aí, minha gente, para nós orarmos, essa verdade que liberta, que Jesus entrega para mim e para você, é a verdade que eu preciso tomar em minhas mãos e dizer: Senhor, eu aceito essa verdade e aceito ser liberto. E muitas vezes a gente não quer ver isso. A gente quer continuar com o pé no mundo e a gente quer continuar com o pé na igreja, para que as pessoas achem que nós estamos fazendo o que é certo e o que é bom, mas não estamos. Estamos sendo omissos e mentirosos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar um testemunho bem breve. Eu, com 3 anos de minha mãe e meu pai, teve muito cedo. Minha mãe tinha 16 anos, meu pai 17, e eles me tiveram na cidade de São Paulo, quando eu tinha 3 anos de idade, mas não pelos meus filhos, meus pais se separaram. Eu lembro até hoje dessa cena do meu pai dando um tapão na cara da minha mãe. Eu tinha 3 anos, eu lembro dessa cena, isso me marcou demais. André, vem aqui. Isso me marcou demais. E eu lembro que nós saímos de São Paulo, viemos para a cidade de Jundiaí,
viemos para Jundiaí, fomos morar na casa dos meus avós. E ali fui sendo criado com muito amor, com muito carinho. Mas eu cresci sem a presença de pai. Eu cresci sem essa figura paterna, sem essa figura masculina. E aí tá, só dá uma jogadinha ali na vida do demônio, né? A minha avó era mãe de santo. Minha avó tinha um terreiro de macumba. E ela era mãe de santo. E eu desde pivetinho fui crescendo ali no centro de macumba. Fui crescendo ali naquela realidade, vendo todas aquelas coisas, o povo fazendo macumba para a gente se separar, o povo fazendo macumba para a gente perder o emprego, para você, toda aquela ladainha. E sabe o que eu ouvia quando eu estava ali do lado? Como o demônio ele é astuto. Porque eu ouvia aquela entidade, aquele demônio falando muitas vezes através da minha avó, das minhas tias que estavam ali. Chegava assim numa situação de amor lá, né? Eu sou apaixonado assim, ai, eu sou apaixonado pelo fulano de tal, só que o fulano ele é casado. Aí sabe o que o demônio falava lá, o incorporado falava? Quando ela vai fazer uma macumbinha, para ele se separar da esposa dele, para ficar com você. Olha o que o demônio quer que a pessoa fique com migalhas. Você acha que é certo, você acha que é bom, você acha que é justo alguém largar do seu casamento para ficar com uma outra pessoa? Não é justo. Aí às vezes eu vi uma situação assim, nossa, as coisas lá no meu emprego está difícil, está complicado as coisas lá no meu trabalho. E aí eu vi o demônio lá incorporado falando assim, olha, isso aí está acontecendo porque o teu patrão está com inveja de você. Então nós vamos fazer uma macumbinha aqui para que o seu patrão seja mandado embora. Você acha que é certo isso? Uma pessoa ser mandada embora porque ela está tendo um relacionamento difícil com você de trabalho? Se seu trabalho não está bom, você vai procurar um emprego novo. Você não é obrigado a ficar lá. Aí alguém tem que perder o emprego, tem família, tem conta para pagar, para que eu seja beneficiado. Só que eu fui crescendo ouvindo essas verdades. Com 15 anos de idade, eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de consciência daquilo que era certo e errado. E eu vi todas essas coisas, eu pensei, eu acho que isso ainda é para mim não. Só que pensa, gente, dos 3 anos de idade até os 15, vivendo dentro dessa realidade. Quando eu fui viver a minha adolescência, quando eu fui viver a vida, a idade mais ou menos que vocês têm, entre 15, 18, 19, 20, 21 anos, eu saí dali para o mundo. Por quê? Porque eu já estava sujo, eu já estava contaminado, eu entrei numa vida de promiscuidade, numa vida de bebida, numa vida de drogadição, de droga, maconha, jogava cocaína, fazia tudo que era de ruim e pior, fazia o que era sujo. Gente, eu já cheguei na frente da minha casa, bêbado, ao ponto de dormir na calçada, na frente do portão, que eu não conseguia entrar de tão bêbado que eu estava. E fui vivendo essa vida, vivendo uma vida sexual desregrada, namorava com 5 meninas ao mesmo tempo. Hoje a lata não ajuda, né? Só minha esposa doida, gostar disso aqui. Mas antigamente a lata era bonitinha até, não tinha essa saliência. A gente é adolescente, a gente sabe o caminho para chegar. Só que eu não conseguia mais sair dessa vida. E eu confesso para vocês que foi dos 15 aos 22 anos vivendo essa vida. Já quase fui overdose, já quase fui preso. Só que chegou um dado momento da minha vida que de verdade eu queria sair disso, porque eu sabia que isso não agradava o coração de Deus. Só que tem um detalhe, eu não conhecia Jesus. Dos 3 anos de idade até os 22 anos, eu lembro disso. Eu tinha pisado numa igreja somente 3 vezes, em 2 casamentos e 1 batizado. Não tinha crisma, não tinha catequese, não tinha primeira comunhão, não sabia que existia grupo de jovens. Até que um belo dia uma pessoa me apresentou a Jesus. Vamos na igreja, vamos participar da igreja, porque lá a graça de Deus vai acontecer com você. E eu lembro que eu fui para a igreja. Não sei se todo mundo conhece a paróquia Cristo Redentor lá em Barça Paulista, do Senhor de Jericó. Eu comecei a caminhar lá, bem que comecei a minha caminhada com 22 anos de idade. Aí eu fui lá, aquela igreja cheia assim. Eu lembro, gente, como se fosse hoje. Eu sentei no último banco da Arca da Aliança, aquele lugar enorme lá assim. E a pessoa que foi comigo falou assim: fica bem à vontade, que é uma igreja um pouco carismática, o povo gosta de cantar, risar, bater palma. Mas se você quiser ficar quietinho, pode ficar. Fiz mesmo, sentei lá no último banco da igreja e eu cruzei os meus braços. E aí o padre que estava lá, ele começou a cantar. A música que estava em alta era a música do padre Marcelo Rossi: erguei as mãos e dai glória a Deus. Eu falo, Jesus amado.
já. Só que aqui eu também quero dizer uma verdade, eu não vou mentir para vocês quem eu fui. Durante muito tempo, nesse processo, nesse caminho de conversão, fiz catequese, primeira Eucaristia, Crisma. Nesse caminho de conversão, muitas vezes, minha gente, eu fui para a igreja, fui na missa, e quando eu saía da missa eu ia me drogar. Muitas vezes eu ia para a missa no domingo à noite, no sábado, quando eu saía eu ia direto para o bar para encher a cara. Muitas vezes eu ia para a missa, quando saía eu ia lá para minha casa, tinha uma caixinha de cerveja na geladeira e eu tomava quase uma caixinha de cerveja inteira. Quando eu tirei a minha máscara e comecei a dizer para Jesus que eu não tinha forças para vencer isso. Eu não tinha, gente. Eu não tinha. E aí sabe quando os outros começam a falar assim para você? Talvez você precise se internar. Eu falo, não, que é isso? Eu não preciso me internar. Eu sei controlar. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu não conseguia me libertar. E aqui, eu ia na igreja e a palavra de Deus me tocava. As pregações me tocavam, as músicas faziam eu chorar. Mas como que eu podia estar ali vivendo uma coisa? E quando eu voltava, quando eu colocava o meu pé para fora da igreja, eu começava de novo a viver uma vida de pecado. Aí um belo dia, minha gente, um cerco de Jericó na paróquia, vivendo essa vida dupla dentro da igreja e fora dela. O padre apontou Jesus no Santíssimo no altar, e o padre ia dar a volta, era no terceiro ou quarto dia do cerco de Jericó. E naquele dia, eu estava no meio da Arca da Aliança para trás, eu tinha um bom percurso para o padre passar, lotado de gente, 10.000 pessoas. E o padre descendo, passando com Jesus, e o padre não foi parando em ninguém com Jesus. O padre foi andando. Gente, eu digo para vocês que meu corpo começou a tremer. Meu corpo começou a tremer, a primeira coisa que eu pensei, vixe Maria, acho que eu vou ter manifestação, porque eu acho que o demônio vai me pegar. Porque lá tinha muito disso, né? Eu vivi uma vida errada, eu vivi uma vida com o demônio. Só que naquele momento Jesus apontando, eu falei mesmo. Eu falei assim, Senhor, se eu tiver que ter manifestação, o Senhor me libertar, eu quero ser liberto. Porque as pessoas gritavam, se puxavam lá no chão. E muitas vezes isso parece que escandaliza, mas eu não tinha vergonha. Eu falei, Senhor, se for para o Senhor me libertar, eu quero verdadeiramente ser livre. O padre não foi parando em ninguém, meu corpo tremendo. Eu falei, Jesus do céu, pega eu, Jesus, pega eu. E Jesus foi vindo, o padre e Jesus pararam na minha frente. Na hora que Jesus parou na minha frente, eu caí. Repouso no Espírito Santo. A gente deixa isso para uma outra pregação. Repousei no Espírito Santo. Entreguei a minha vida toda para Jesus. No momento que entreguei a minha vida para Jesus, eu só ouvi uma palavra, jovem. O Espírito Santo me dizendo assim: a partir de hoje, você não será mais escravo do pecado. A partir de hoje, você será escravo do meu Espírito Santo. A hora que eu levantei daquele chão, eu compreendi da parte de Deus que eu precisava, para nunca mais cair numa vida de pecado, de mentira, eu precisava ser totalmente dependente do Espírito Santo. E aí que veio aquela palavra, Paulo, Atos 20, 22 ao 24. Agora, você, escravo do Espírito Santo, vou a Jerusalém, sabendo que ali me aguardam cadeias e perseguições, mas da minha vida eu nada temo, desde que eu anuncie o Evangelho da paz e cumpra a minha missão. Ali eu compreendi que para eu não mais ser dependente do mundo, do pecado e da mentira, eu precisava ser totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, escravo do Espírito Santo. E ali Deus ele me deu uma vida nova. E ali eu conheci a minha esposa. E ali Deus me confiou uma missão. E ali Deus me confiou um carisma. E aí Deus me confiou um povo. E aí Deus me confiou um ministério. E aí Deus vai dando missão, Deus vai dando povo, Deus vai dando nação. Porque eu quis viver a verdade que cura, que liberta, que restaura, que é a palavra em Cristo Jesus pela ação poderosa do Espírito Santo. Mas para isso foi preciso entrega de coração. Para isso foi preciso rasgar o coração na presença de Jesus, dizendo que sozinho eu não consigo. Dizendo que sozinho eu não consigo. E a gente vai rezar agora, orar agora, dizendo: tens liberdade
você, jovem. Aí é com você se entregar para Ele ou não. Se você não quer, tá tudo bem. Mas para de viver uma vida de mentira. Para de viver uma vida dupla. Mas se você quer ser liberto pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, deixa o Senhor agir no teu coração hoje. Porque a graça de Deus, ela vai te curar. A graça de Deus, ela vai te libertar. A graça do Espírito Santo vai te restaurar. Quero convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, não. Não olhe para mim aqui na frente, não. Coloca a mão no teu coração agora. E eu queria que você fosse pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele revelasse a você o que precisa ser mudado na tua vida. Porque o demônio, ele é o acusador. Ele é aquele que aponta a nossa miséria. O demônio é aquele que fala: você não consegue viver as bênçãos de Deus porque você está preso aqui. Você não vai mudar. Mas o Espírito Santo é aquele que revela a verdade e diz assim: filho, filha, renuncie isso daqui que você vai vencer. Vai pedindo aí no íntimo do seu coração, falando: Espírito Santo, me revela a verdade. Me revela a verdade, porque eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver uma vida restaurada, uma vida transformada. Espírito Santo de Deus, vai agindo na vida dessa juventude, vai tocando nos corações endurecidos, vai tocando naqueles jovens que ainda se encontram com medo de verdadeiramente se entregar e se abandonar na sua presença. Ó Santo Espírito de Deus, vai batendo a porta do coração de cada menino, vai batendo no coração de cada menina, e vai fazendo com que os compassos, as batidas do meu coração sejam ritmados com as batidas do teu coração. Que eu e você, Espírito Santo, sejamos um, e sejamos unidos agora, pelo poder da palavra e pelo poder da oração que cura e liberta. Nós queremos viver essa verdade, nós queremos ser transformados por essa palavra. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito